Olá, torcedor santista, Marlon Noronha aqui. Após a partida de ontem, muito sofrível, né, do Santos contra o Internacional, um jogo que era pra gente vencer, mas o que eu venho falar aqui é sobre o Marcos Leonardo. A pergunta que não quer calar: Marcos Leonardo será vendido? Ponto de interrogação. A pergunta está no ar. De início, o Sporting de Portugal teve interesse no atleta. Depois surgiu o interesse da Roma da Itália e agora de quatro times da Premier League: Newcastle, West Ham, Manchester United e o outro é o Arsenal, se não me engano. O jogador cobiçado no mercado fez uma grande Copa do Mundo Sub-20, foi o melhor jogador da seleção brasileira, com muita sobra, o jogador mais decisivo, o jogador que a bola chegava e ele resolvia. Marcos Leonardo sai valorizadíssimo nessa Copa do Mundo Sub-20. O Brasil foi eliminado para Israel de forma injusta, ao meu ver, teve erro de arbitragem que prejudicou totalmente no placar do jogo. Na minha opinião, o Brasil merecia ter passado. E o Marcos Leonardo sai dessa Copa do Mundo super valorizado. Era o que o Santos queria, com certeza era o que o staff do jogador queria, sabendo que os olhos do mundo do futebol, os olheiros de todos os clubes do mundo da bola estavam em volta desse campeonato, dessa Copa do Mundo Sub-20, que bem dizer, é o campeonato mais importante das categorias de base depois da Olimpíada. Então, assim, o Marcos Leonardo sai super valorizado. O que se tem de momento é que ele se reapresenta ao Santos na próxima semana, né? Nessa próxima semana que entra. E a princípio, terça-feira, Marcos Leonardo não deva jogar contra o News Old Boys, nem estará à disposição. Marcos Leonardo deve jogar no domingo, no jogo que o Santos viaja para Curitiba enfrentar o Coritiba. Domingo não, minto, sábado vai ser o jogo. Então, o Marcos Leonardo, muito provavelmente, sábado esteja jogando como titular do Santos. É isso que se tem de momento. A verdade é que durante essa semana que vai entrar aí, vai ter muito burburinho, vai ter muita informação e muita especulação envolvendo o nome de Marcos Leonardo. Eu acredito que o Santos fará uma grande venda, talvez uma das maiores vendas do clube. Eu acho que vai passar dos 100 milhões de reais. Aí sim o Santos acredito que vai conseguir ter um final de ano mais tranquilo financeiramente, até porque caiu de forma precoce na Copa do Brasil, que é se não for a competição mais rentável, na verdade no Brasil é a mais rentável. O Santos caiu para o Bahia nas oitavas, deixando de faturar quase 4 milhões de reais e caiu no Paulistão, não teve premiação. No Brasileiro tá mal e na Sul-Americana praticamente eliminado também. Lembrando que a Sul-Americana paga quase 1 milhão, 500 e poucos mil dólares, se não me engano. Acho que não dá isso. Por partida, fora as classificações. Então, também são premiações importantes e o Santos deixa de lucrar. E assim, o torcedor santista ele precisa entender que os meninos vão entrar, os meninos vão oscilar, vão jogar mal, a torcida vai vaiar, e aí tem que ver se vai ter personalidade, e se tem personalidade para se reerguer, né, no futebol do jogador, né? O David Washington começou muito bem, teve uma queda que é normal, né? Já vejo o torcedor criticando. O Ângelo veio de alguns bons jogos, teve uma queda também, e aí o torcedor vai criticar. O Ângelo oscila demais, né? E as críticas, na minha opinião, no momento, são justas ao Ângelo, pois o Ângelo tem mais de 100 jogos com a camisa do Santos e o Ângelo precisa melhorar. Agora o David Washington começou agora a sua carreira como profissional, fez uma grande estreia contra o Bahia, deu a vitória para o Santos no jogo contra o Vasco, e aí vem a oscilação, não vai ser todo jogo que ele vai fazer gol, não vai ser todo jogo que ele vai dar assistência, é normal. Assim como o Marcos Leonardo oscilou muito esse ano, né? Fazia um bom jogo, 3 ruins, mas temos que entender que o esquema de jogo do Santos também com o Odair Hellmann desfavorece o centroavante.
A bola não chega com qualidade para finalizar e quando chega é só na trombada e o David Washington ainda vai aprender muito, vai ganhar muita cancha, muito corpo no decorrer dos jogos, né? Com experiência, com minutagem, com maturagem, né? Experiência e minutagem que o Marcos Leonardo tem e sobrou na Copa do Mundo Sub-20 fisicamente e também com o seu futebol na parte técnica. Então, essa semana deva ter muitas notícias em torno do Marcos Leonardo. Esperamos que o Santos efetue uma venda que seja benéfica para a instituição e que o Marcos Leonardo vá para um time também que ele possa jogar e possa brilhar no futebol europeu.